Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom dia, meus irmãos. Nossa devocional inicia cantando sobre a fé que é firmada em Cristo. Eu gostaria de ler nessa devocional, momento que nós intercedemos e oramos pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde. João capítulo 20, versículo 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, a dúvida faz parte do ser humano. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você escuta falar, você põe crédito. E talvez os irmãos aí, irmãs que sejam psicólogos, trabalhem nessa área, possam explicar com muito mais embasamento do que eu não sou da área, né? Se a dúvida, de repente, é uma ferramenta nossa, uma autodefesa, quem sabe. No entanto, o texto aqui está falando também de dúvida, está falando do apóstolo, do discípulo Tomé, que caminhou com Jesus durante todo o ministério de Jesus, seus 3 anos, e ele expressa aqui a sua dúvida. Em um determinado momento, após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos discípulos e, de uma primeira vez, Tomé não estava com os discípulos e ele ouve deles: Olha, nós vimos o Senhor. Os discípulos afirmam categoricamente que tinham visto Jesus. E Tomé, ele diz: Eu não acredito nisso. Se eu não vir os cravos ou os ferimentos das mãos, se não vir o ferimento da lança do lado de Jesus, eu não vou acreditar. E é interessante que nesse momento ele não expressa nenhuma dúvida, ele diz assim, no versículo 25, de maneira nenhuma eu crerei. Aqui uma convicção. Passam-se 8 dias, Jesus aparece novamente e aí chama Tomé e diz: Olha, as minhas mãos aqui, o ferimento dos pregos, põe a mão aqui do meu lado. E nesse momento Tomé faz aquela profissão de fé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então o exorta dizendo: você me viu e você creu. Muito felizes são aqueles que não viram e creram. Meus irmãos, muitas coisas compõem para nós duvidarmos. Uma primeira coisa que nós vemos aqui é que Tomé não estava em comunhão. Quando os discípulos viram Jesus, o texto diz que ele não estava com eles. Tentar caminhar sozinho, tentar viver em solidão, não ajuda. Muitas vezes afastar-se
por duvidar das pessoas, também não vai ajudar. Todos nós somos falhos. Entenda aqui que Tomé duvidou daquilo que os discípulos falaram. Ele duvidou não de Jesus, mas duvidou da afirmação dos demais discípulos: vimos o Senhor. Uma segunda coisa que nós percebemos aqui é que a fé, a confiança, o superar da dúvida, ela acontece na medida que temos intimidade com Cristo. Então, comunhão com os irmãos, intimidade com Jesus. De que maneira isso se expressa? Porque Tomé teve que aproximar-se, mas na verdade quem tomou a iniciativa foi o próprio Jesus. Jesus é que diz: vem, toca no meu lado, olha as minhas mãos. E por que é que isso é importante? Porque os ferimentos de Jesus mostraram o propósito de Cristo na vida. Tem muitas pessoas querendo superar as suas dúvidas, esperando as benesses, esperando as bênçãos materiais. Eu vou duvidar se eu conseguir alcançar aquele objetivo financeiro. Mas o que Jesus está mostrando aqui é justamente o sofrimento dele. O que derruba as nossas dúvidas é entender que Jesus Cristo sofreu, entregou a si mesmo para morrer, com o objetivo de nos salvar, não apenas de fornecer coisas para nós. Então não aguarde, não espere para vencer a dúvida, para ter certeza de que Deus é um Deus que cuida de nós apenas quando alguma coisa material, física, saúde acontecer na sua vida. A intimidade com Cristo, buscar Jesus constantemente, viver em comunhão, é entender o propósito de salvação de Jesus Cristo na nossa vida. Uma outra coisa interessante aqui é que o texto diz que Jesus se pôs no meio daqueles homens com as portas todas fechadas. Nós estamos falando aqui de Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo Deus. Mas também o fato de Jesus Cristo mostrar o ferimento em suas mãos mostra que Jesus não era apenas uma mitologia, Jesus não era uma lenda, Jesus não era uma história inventada, era Deus encarnado e como Deus encarnado sofreu no seu corpo todas as dores. Não há nenhum sofrimento em nós, seja de natureza física ou emocional, que possa se comparar ao que Jesus sofreu por nós. Então, quando compreendemos isso, quando entendemos isso, o propósito salvador de Jesus em nossas vidas, podemos então vencer a dúvida, vencer o ceticismo, encher o nosso coração de fé e exclamar: Senhor meu e Deus meu. Nos colocarmos diante do Senhor e reconhecer isso em nossa vida também. Felicidade, bem-aventurança, como diz o texto aqui, é crer que há um Deus, é crer que Deus encarnou-se, é crer que esse Deus encarnado, Jesus Cristo, sofreu, morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. É isso que nos faz vencer o ceticismo. É isso que nos faz vencer as dúvidas. É isso que enche o nosso coração de fé. Então, não deixe a comunhão. É na comunhão, é na sua igreja que você vai aprender, que você vai ouvir, que você vai compartilhar. Não deixe a intimidade com Jesus. Não deixe a correria da vida atrapalhar os seus momentos de proximidade com Cristo. E que essa proximidade com Cristo
não seja apenas com a finalidade de conseguir coisas, mas para aprender o propósito da missão de Jesus Cristo. Morrer para nos salvar. Viver, ressuscitar e nos garantir a vida eterna. Que hoje o seu coração se renove com fé, com esperança. Que hoje nós possamos declarar, como Tomé: Senhor meu, Deus meu. Deus te abençoe, Deus te dê um ótimo dia em nome de Jesus e um grande abraço para todos.